no tempo dos meus bisavós. No tempo dos meus bisavós, tudo era muito diferente. Tinha máquina de escrever, mas não havia computador nem notebook, e as pessoas tinham de carregar aquelas máquinas enormes e pesadas para os lugares aonde iam. Não havia caixa eletrônico como hoje, e a maioria das pessoas guardava o seu dinheiro debaixo do colchão. Só nas cidades grandes é que existia banco com caderneta de poupança. Algumas casas tinham vitrola ou gramofone à manivela, e não havia aparelho de som, nem CD, nem DVD, nem MP3. Meu bisavô me disse que quando ele era pequeno, achava muito divertido tirar fotografia. O fotógrafo cobria a cabeça com um pano escuro e dizia: "Olha o passarinho!", que era para as crianças saírem na foto com uma cara alegre. Mas naquele tempo ainda não existia filmadora, nem máquina digital, nem impressora ou celulares com câmera fotográfica. Minha avó conta que a comida era feita no fogão a lenha e era uma delícia. As cozinheiras tinham de colocar a lenha no fogão, acender o fogão, apanhar as verduras na horta, matar a galinha, tirar as penas. Já pensou? E naquela época, ninguém imaginava um forno de micro-ondas. O correio tinha um grande movimento e as cartas demoravam dias, semanas, às vezes meses para chegar ao seu destino. Fax? Imagine! E nem se pensava em e-mail, muito menos em redes sociais para um bate-papo gostoso com amigos. Internet era coisa de outro mundo. Os telegramas demoravam a chegar e não era tão fácil como mandar um torpedo pelo celular. Meus bisavós contam que as pessoas escreviam cartas compridas, dando notícia de todo mundo. E receber uma carta dessas era uma verdadeira festa. Mas naquele tempo ainda não existia site, nem blog, para dizer o que a gente pensa e todo mundo poder ler. As casas eram grandes, tinha sol e quintal à vontade para secar a roupa, mas não existia secadora elétrica nem máquina de lavar. Vocês acreditam que as mulheres usavam ferro à brasa? E nem sonhavam com o ferro a vapor. Ao chegar em casa, meus bisavós tinham de abrir a porteira feita com madeira pesada. Imaginem se naquele tempo eles sonhavam com o portão eletrônico. Quase todo mundo tinha um cuco, um relógio grande, de madeira, que tinha uma janelinha de onde saía um passarinho e cantava "cuco, cuco", para marcar as horas e os minutos. E ainda tinha que dar corda para funcionar. Os despertadores eram grandes, barulhentos e assustavam todo mundo. Hoje, na minha casa, não tem cuco, mas tem relógio digital, com pilha recarregável, que funciona como despertador no horário programado. Naquele tempo, os telefones eram escuros e pesados. Para falar com alguém, as pessoas tinham de, primeiro, girar a manivela, para depois pedir para a telefonista que ela completasse a ligação. Demorava tanto que às vezes ela ficava a tarde toda esperando e não existia telefone sem fio nem secretária eletrônica. Quem precisava se comunicar com urgência mandava um telegrama, que também demorava alguns dias para chegar. Naquele tempo, nem se imaginava poder mandar um torpedo pelo celular. No verão, as senhoras usavam leques para se abanar e espantar o calor, pois não existia ventilador e muito menos ar-condicionado. As pessoas se reuniam na sala para ouvir as notícias e as novelas no rádio. Ainda não existia TV, nem em preto e branco e muito menos em cores. Ninguém sonhava com a TV digital, com a TV a cabo. Imagine então 3D.
No tempo dos meus bisavós, não existia carro nem moto. Para ir de um lugar a outro, quando as distâncias eram muito grandes, as pessoas usavam cavalo e viajavam com charretes. Meus pais contam que meus bisavós se assustavam com as notícias dos primeiros projetos de aeronaves, planadores de voo livre. Mas um avião de verdade, com radiocomando e tecnologia avançada, surgiu muitos anos depois. No tempo dos meus bisavós, as famílias tinham o costume de se sentar nas varandas e calçadas no final da tarde para ficar batendo papo com os vizinhos até a noitinha. E ninguém tinha medo de ser assaltado. Imaginem que naquele tempo ainda nem existia asfalto. As ruas eram de terra ou de paralelepípedo. Mas, em compensação, as crianças podiam ficar brincando até tarde nas ruas. Brincavam de pega-pega, de roda, de esconde-esconde, passa-anel, barra-manteiga. E só iam para casa na hora de dormir, mas ainda nem sonhavam com o videogame. Minha avó conta que quando ela era menina, minha bisavó passava o café no coador de pano. Tinha um sabor diferente porque o café era moído na hora. Até hoje ela tem saudade daquele cheirinho gostoso. Tem gente que diz que hoje tudo é melhor e mais moderno. Mas quando meus bisavós contam as histórias do seu tempo, eu fico sem saber se seria melhor ter nascido naquela época ou ter nascido agora. Acho que cada tempo tem suas coisas boas e seus desafios. O que eu preciso é descobrir as coisas boas do meu tempo. Fim.